Em nome da comissão organizadora, agradeço a presença de vocês, Gisele, Luiz Guilherme, Dr. Franz Campos, para esse nosso podcast do peso da incorporação de novas tecnologias, tanto no sistema público quanto no sistema privado de saúde. Meu nome é João Carvalho, sou oncologista, trabalho no Estocador Fontes. Gisele Marinho pode se apresentar. Olá, obrigada. Eu sou Gisele Marinho, oncologista clínica aqui do Rio de Janeiro. Perfeito. Eu sou o Luiz Guilherme, atualmente eu sou diretor de defesa profissional da Sociedade Brasileira de Urologia e também atualmente presidente da Unimed Leste Fluminense. Eu sou Franz Campos, chefe do Serviço de Urologia do Instituto Nacional do Câncer e coordenador da cirurgia robótica do INCA. Então, as damas primeiro, Gisele pode fazer a sua primeira pergunta. Joia. Então eu vou começar fazendo a minha pergunta para o Luiz. A gente tem observado, Luiz, uma velocidade cada vez maior de incorporação, né, da Anvisa em relação a novos medicamentos e tecnologias, né, sobretudo na oncologia. Ao passo que a gente entende que para as operadoras é muito difícil acompanhar, né, essas incorporações. Então, muitos desses medicamentos, por exemplo, têm aprovação da Anvisa, mas não estão na diretriz de uso da ANS, né, das operadoras de saúde. E aí, com isso, a gente tem tido um aumento, né, das judicializações. Queria perguntar para você qual o impacto dessas judicializações para as operadoras de saúde. A gente sabe que isso tem um impacto também para os médicos e para os próprios pacientes, né? Como é que você vê esse aumento das judicializações? O que a gente pode fazer, né, em relação a isso para tentar diminuir esse volume de judicializações? E se você entende que as verticalizações podem ajudar as operadoras, de certa forma, a conseguir usar o recurso de forma mais racional? Sim, assim, vamos começar pelo fim. A verticalização ela é excelente desde que ela é bem planejada e bem, vamos dizer, estruturada. Você não consegue fazer uma verticalização adequada se você não estruturar a base. A base é o quê? São processos de início, meio e fim, e onde esse dinheiro tem um uso racional. Então, para começar, é isso. Isso é a base de qualquer gestão de negócio e na saúde suplementar isso é bem claro. A gente tem N operadoras que verticalizaram e não deram certo e outras que deram exatamente porque fizeram com a base estruturada adequada. A questão da Anvisa, a Anvisa, a ANS e qualquer incorporação no Brasil, ela tem um problema legal estipulado, porque a Anvisa, ela simplesmente avalia se a medicação ela tem um mínimo de biossegurança e utilidade para aquilo que foi proposto. Sim. Ela não vê custo-efetividade, ela não vê se aquilo realmente tem aquela efetividade que é proposta pelo proponente e no fim acaba sendo avaliado por uma equipe totalmente técnica baseado em dados inclusive de outras agências externas. E aí acaba sendo um trabalho quase que bota para frente. Aí tem aqueles registros e funciona. Quando você vai botar isso no mercado, você tem um problema da regulação. Aí, desde 2000, né, quando foi criada a Agência Nacional de Saúde Suplementar, você teve uma mudança na forma da incorporação, que isso foi, ao longo do tempo, melhorando e piorando, inclusive, porque foi deixando mais restrito em algumas coisas, sendo muito burocrático e dificultando até mesmo o acesso. Isso tem a ver com a precificação, como que também é feito no país. A gente usa o critério de precificação que faz com que a indústria ela chegue até aqui e coloca basicamente o valor que ela quer. Aí vira uma cascata final financeira que acaba caindo aonde? Na mão do usuário final. Aí tanto o médico que está atrás de honorários, como também até mesmo uma qualidade assistencial adequada, que isso é uma linha muito tênue às vezes, dependendo de interesses, você tem também o beneficiário que ele acaba tendo que pagar e arcar com isso. Então você acaba tendo uma saúde cara. Hoje a gente tem na saúde suplementar um orçamento em média de 350 bilhões de reais ao ano. A saúde ela tem preço e tem custo. E o orçamento, no caso, é finito. No final das contas, a gente vai ter que juntar tudo isso e tem que caber no orçamento. Da mesma forma como ocorre no saúde pública. Na saúde pública você tem um orçamento finito. A judicialização, hoje a gente tem, com a mudança da lei 9656, que é a lei dos planos de saúde, e também com a implementação da lei 14454, quando você tornou o rol, ele basicamente deixou de ser taxativo e hoje pode tudo. Né, virou que é um caos no judiciário, porque hoje só basta um pedido médico basicamente dizendo que você quer fazer aquilo. E isso gerou um transtorno muito grande, um impacto gigantesco dentro do sistema.
A Justiça ela tentou inicialmente fazer polos de saúde, chamado Natjus, aí formou uma coisa chamada eNatjus, que nada mais é que como se fosse uma jurisprudência de saúde, onde ali tem critérios mínimos básicos para aquela utilização daquele medicamento ou aquele procedimento, aquele equipamento. Só que isso não tem fim, porque a lei hoje no Brasil ela tem uma permissividade onde pode tudo. E os contratos eles acabam não sendo válidos, porque quando você assina o contrato de saúde, você tem uma limitação legal. Só que aquele contrato basicamente não vale nada porque a lei está acima do contrato individual. E enquanto a gente não tiver uma definição efetiva do que é direito e dever e que o judiciário comece a efetivamente aceitar os contratos como uma base real e obviamente que os contratos sejam não aqueles contratos que sejam para um lado só, sim. Hoje tem um ganha-ganha para um lado. Tem que ser uma coisa que eu chamo hoje de compartilhamento de risco. A indústria tem que compartilhar risco, o beneficiário tem que compartilhar risco, a pessoa que está executando ou a empresa que está executando o serviço tem que compartilhar risco. Senão, não tem fim, porque cada um vai querer ganhar mais e levar para o seu lado. E aí entra no ponto final, que é a questão do que é realmente custo-efetividade. Né? Hoje você faz uma análise de tecnologia, e eu participei muito disso, na análise de tecnologia nem sempre aquilo que é bom para um vai ser bom para todos, e se é viável ser efetivo economicamente para ser implementado. E, infelizmente, saúde não é para todos. Saúde, quando eu digo no sentido de nem tudo que lançou vai ser viável inicialmente para todo mundo, porque tem um custo. Tem um custo para pesquisa, tem um custo para você implementar. Então, o próprio país, dependendo da burocracia deles, torna aquilo ali mais custoso. Nós somos um país com o maior número de impostos que tem. Então, é muito complexo, porém, hoje, a gente está tendo dentro do Congresso uma nova no Supremo, na verdade, uma nova tentativa de mudança dessa lei, a 14454, que talvez vai amenizar todo esse processo. Então, mas é complexo. Um comentário que eu tenho, que talvez eu exerço muito parte da minha atividade na serviço público, o Franz também, e a gente brinca, a Gi e o Luiz estão mais também trabalhando no público, mais na clínica privada. E a gente falou sobre muito fluxo, né? E a gente percebe que nem sempre o fluxograma são acompanhados, as pessoas bypassam isso e, como o Luiz comentou, recebe o receituário sem ter feito a primeira, a segunda vai logo para a terceira linha. E a gente percebe, no público a gente consegue restringir um pouco mais isso, porque o paciente tem que passar aquelas etapas. Uma pergunta que agora eu pergunto para o Franz, quando a gente tem um orçamento limitado, né? Às vezes a gente tem uma dotação orçamentária que não é aquele modelo fechado. E nós temos serviços públicos que oferecem mais ou menos tratamentos e mais ou menos medicações. E o Instituto Nacional do Câncer foi pioneiro na instalação da cirurgia robótica há alguns anos. Como é que você consegue gerir, não só, né, o INCA, também o Pedro Ernesto, como é que a gente negocia com a fonte pagadora, que é o governo, uma coisa diferente do privado, que você pega do usuário o valor da mensalidade e tem que se pagar daquela maneira. E o público não, você tem uma verba que vem do governo. Como que a gente consegue segmentar, dividir essa verba para assistência, para pesquisa, às vezes para incorporação de nova tecnologia? Como é que foi a equação que foi encontrada no INCA para isso? João, aquela história de que hoje em dia o que se está vendo é uma inversão de valores do próprio tratamento do câncer. O que a gente nota é que a incorporação de novas tecnologias normalmente estão chegando para os pacientes de doença avançada. Está se esquecendo, a urologia está passando por esse grande fenômeno hoje em dia, de que tudo virou remédio. Sim. E sabemos que o tratamento do câncer, no início, você vai economizar, a questão da discussão do custo-efetividade que o Luiz falou. Eu queria passar só alguns slides aqui especificamente sobre como foi a incorporação da tecnologia robótica no INCA. E isso já ocorre no INCA há 13 anos. Há 13 anos nós fomos pioneiros nessa tecnologia, trazendo o primeiro robô para o Rio de Janeiro, o terceiro robô para o Brasil. E nessa época, lá atrás, nós já julgamos que a robótica tem que ser implantada não apenas para a urologia, para todas as áreas da área cirúrgica. Esse foi o nosso início da robótica. E, numa síntese, é o que nós temos hoje. Nós estamos chegando a 2.000 cirurgias robóticas. Tá? A urologia é o carro-chefe, né? Parece que se encaixou para a urologia isso aí.
tá certo? Mas todas as outras áreas, vocês podem observar, já estão em atividade robótica, porque o tratamento do câncer, e a gente sabe disso, embora cada vez menos discutido, a indústria farmacêutica é muito forte nessa situação, mas a indústria de material normalmente ainda não entendeu, e o próprio governo muitas vezes discute custo-efetividade apenas no valor de quanto se custa um robô e quanto se gasta num robô. E não se discute a possibilidade de estar aquilo que a gente fala de cura de uma doença crônica degenerativa. Essa é a nossa curva de cirurgia robótica nesses anos. Vocês podem ver que em 2016 há um soluço da robótica, mas desde 2017 e 2018, quando nós pegamos a coordenação disso aí, o impulso é sempre grande. Nós somos dotados, a nossa verba é dotada, isso a discussão é muito grande dentro da instituição, porque nós somos assistência, pesquisa e ensino. Quer dizer, tanto na área de robótica como qualquer outra incorporação tecnológica, a gente tem que acompanhar toda uma estratégia de incorporação. E isso se começou lá em 2012. A nossa grande mudança foi, na verdade, transforma a jornada do paciente quando a gente cria o Centro Diagnóstico de Câncer de Próstata para capturar, para identificar o paciente no início da sua doença, onde você tem muito mais chance de curar. A partir de 2022, o INCA passa a ser um centro certificador também, nessas duas especialidades, em uro e cabeça e pescoço. Em 2024, com o end of service do primeiro robô nosso, nós adquirimos o segundo robô, e é muito importante que é a formação do médico em cirurgia robótica. Se fala muito em robô, mas se fala muito também de que o médico aprende 10, 20 cirurgias e daí para frente siga. Não é assim, não é o conceito do INCA. O conceito do INCA é formar cirurgiões robóticos e eles ficam 1 ano com a gente. Quer dizer, no mínimo 1 ano para aprender. O INCA teve a prelazia de começar com duplo console. Quer dizer, o cirurgião mais velho, que tem experiência, ensina para o cirurgião mais novo. E agora a gente avançou um pouco mais, que além de certificar para uro e para cabeça e pescoço, com essa renovação tecnológica agora, nós estamos certificando as 5 especialidades. Hoje nós temos 15 médicos formando em cirurgia robótica. Você sabe, João, desde que você começou a sua curva de aprendizado, que a continuidade da cirurgia é que vai lhe trazer capacitação. Então o INCA pensa nessa forma. Nós temos 2 consoles cirúrgicos no centro cirúrgico e temos um console igual ao do centro cirúrgico que fica num centro de treinamento, onde o médico que está em formação está treinando o tempo inteiro. Isso mudou a nossa jornada. E quando a gente fala em centro diagnóstico de câncer de próstata, é que no início, antes de existir o CDCP, o número de pacientes já chegando avançado, o custo nosso era muito maior, porque eu tinha mais de 50% do paciente que chegava ao INCA já na área metastática. E vocês sabem o custo do que é um doente metastático. A partir do momento que a gente incorpora e abre o centro diagnóstico de câncer de próstata, isso aqui atende toda a rede de saúde. Hoje nós realizamos 3.000 biópsias ano, 250 biópsias mês, de uma forma bastante rápida, com toda a patologia nossa. A partir daí nós conseguimos identificar o doente que precisa desse tratamento, trazendo o custo mais para baixo. E nisso aí mudou toda a nossa cara. Hoje nós temos muito mais condições de tratar aquele doente de uma forma efetiva com custo menor. Esse é o nosso centro de diagnóstico de câncer de próstata. Nós chegamos a 12.000 biópsias. E o que mais impressiona, 7.000 pacientes positivos. A gente sabe que a biópsia de próstata é 1 para 4. No INCA é praticamente 1 para 1, quer dizer, quase 50, 60% doente. Uhum. E esse doente vem direto da clínica de família, da UPA, o ponto de corte é o PSA de 4. A partir daí ele é encaminhado para o uro-oncologista, que avalia, indica ou não a biópsia. E esse índice de percentual nosso ainda está muito alto para doença de alto risco. Os dados nossos mostram que 60% dos nossos pacientes têm doença de alto risco. 30% intermediário e 10% apenas de baixo risco. E esses pacientes intermediários de baixo risco é que têm chance de cura e tratamento. Isso é que a sua pergunta talvez nos fecha nessa situação. O custo por cirurgia e o valor agregado nisso aí. Quando nós começamos a robótica, essa foi a nossa primeira compra lá em 2012, 2013, nós pagamos isso para 222 cirurgias, ou seja, pela média nós estávamos pagando $6.000 por cirurgia. Com a melhora dos processos, com o conhecimento da técnica robótica, esse custo hoje
cai para esse valor, 2.471. É um custo alto. Se você olhasse apenas para esse valor, e isso já foi discutido 3 vezes na Conitec, e todas as 3 vezes foram gongadas, Tá de novo qualquer agora. discussão, Tá foi de novo. perdeu agora novamente semana passada. É porque a tentativa de implantação de um processo de cirurgia robótica não é uma coisa simples. Não é simplesmente colocar um robô em algum lugar. É colocar o robô e dar qualidade para ele tratar. E a visão não é só financeira também. Exatamente. E não se discutir apenas o custo do robô. O ganho indireto com menor tempo de internação, menor gasto de medicamento, ele Porque são, quando, por exemplo, chegou na incorporação do robô, eu cheguei a participar de alguma coisa dela, lá atrás. A visão da indústria, que é o proponente, e a forma como que ela chega dentro, tanto da saúde suplementar na ANS, como também na Conitec, é uma forma errada. Eu sempre falei isso para eles, para todo mundo da indústria que veio me pedir, eu já fiz consultoria para alguns, não é viável se você for dizer só na base de custo, como o Fran está falando. Você tem que entender que tem fatores não dimensionados de custos, vamos dizer, que aí vem entrar na custo-efetividade, que o cara ele não coloca na equação. Aí ele vai fazer o cálculo do market share e da forma como que é bruta, como ele mostra ali, ó, $2.600. Não funciona assim em saúde. Tem vários outros indicadores associados que a gente não, ali na hora, na parte técnica da incorporação, não é colocado na prática. Então tem que talvez mudar a forma de a gente olhar isso. Você pode notar que nesse slide aqui, é um slide que fala sobre bioeconomia, né? Economia na saúde. Você vê que o doente metastático, tanto para custo hospitalar do paciente, quanto para exames, você vê que a partir do momento que a doença evolui, os aumentos de custos vão aumentando às vezes de 27 vezes, e às vezes, como você pode chegar aqui e observar, para o doente de câncer não metastático, né? Aumentando na média em 5 vezes o custo desse paciente. Quer dizer, nós estamos discutindo algo de que quando você trata precocemente, quando você consegue curar ou pelo menos adiar o avanço dessa doença, você está fazendo uma economia muito grande. Claro que com critérios. Existem projetos na Câmara hoje em dia de implantação de um robô em cada centro universitário. Sim. Ora, aonde nós vamos chegar com isso? O INCA se propõe e tem se discutido, nós já conversamos algumas vezes, né, para ter o avanço da robótica. É um fato inexorável. E é necessário. Isso não tem como fugir mais. Agora deixa eu puxar uma coisa. Eu acho até isso uma idiosincrasia, uma coisa antagônica. Porque a gente percebe que o custo do diagnóstico precoce, tratamento precoce, ele é um oitavo, talvez, bem menos, do custo de uma doença metastática. Exato. E a gente está, na minha opinião, minha opinião pessoal, a gente está repetindo o erro que os Estados Unidos fez há 12 anos atrás. Que a gente viu na Task Force, que parou em 2013 de recomendar o rastreio precoce e agora a gente está, teoricamente, uma política de saúde que você não recomenda que faça um rastreio ativo da paciente com câncer de próstata. E eu sei que o INCA tem um ambulatório de active surveillance. Calma, Franz, eu te pergunto, se a gente não vai mais diagnosticar precocemente, vai deixar a um momento mais à frente, talvez esse diagnóstico não vai ser postergado e talvez a gente não vai inverter essa curva de gasto, que agora está descendente. Daqui a 5, 8, 10 anos a gente vai começar a diagnosticar pacientes com doença muito mais avançada e triplicar, quadruplicar o nosso custo com saúde. O que o nosso ministério, o que a sociedade poderia fazer para a gente orientar o brasileiro de nível médio? Olha, vamos fazer seu preventivo, procure seu urologista. O que você acha? Não só a opinião do Franz INCA, sim, como o Franz urologista. Eu acho que a coisa é mais preocupante ainda. Desde que nós começamos, são dados robustos, nós temos 12 mil biópsias feitas com 7 mil pacientes, isso em 7 anos sequenciais. Quando nós começamos a fazer essa biópsia, o serviço público oferecia 126 biópsias ano. Nós fizemos um projeto junto ao Ministério da Saúde, que não é a área de atuação do INCA, certo? Para diagnóstico, sim, invertendo inclusive todo um mantra que existe, que o INCA posterga o diagnóstico, muito pelo contrário. E nós, no início, nós vimos que o doente avançado era quase 50%. Bom, isso é uma demanda reprimida. Passados 7 anos, continua nos mesmos índices. Quer dizer, talvez a doença brasileira do câncer de próstata tem um outro viés que a gente está começando a estudar agora, talvez por miscigenação racial, de que é uma doença bem mais agressiva do que a gente pensa. Primeiro.
em sendo mais agressiva, cada vez mais reforça a necessidade de diagnóstico precoce e tratamento. Sim. E a gente tem que, de uma certa forma, influenciar ao urologista, que é o que nos ouve todo dia, de que ele precisa estar mais ativo nisso aí. Nós não estamos perdendo o mercado, nós estamos deixando de tratar doentes. E isso encarece, no ponto final, encarece a medicina como um todo, principalmente na área de próstata. Então, o INCA tem uma postura hoje ativa na procura desse paciente, claro que com critérios. Né? E tanto que hoje eu tenho 350 pacientes em vigilância ativa, Perfeito. com índice de segmento de 72%, sem precisar de tratar. E se você tivesse um leigo que está te assistindo hoje em casa ali, do computador agora, essa conversa foi gravada, ele entrou no site da FCBU e está vendo você. O que o Franz Campos diria hoje para esse paciente que está com medo de fazer o seu preventivo de próstata? Quando que ele vai fazer? Quando que ele procura seu urologista? Conversa com o seu médico acima de 50 anos, ele precisa ter o acesso a isso, ele precisa ter informação. PSA é um exame extremamente barato, pode nos ajudar, pode rastrear, é fundamental isso. Não existe essa distância de que não se deve começar a procurar o paciente. É uma procura, não é uma procura ativa, mas é uma informação que o paciente tem que chegar e tem que ter o direito de escolha. Sim, o diagnóstico precoce é importante, assusta, mas tem que ser feito. A conta que a gente faz para tentar incorporar, por exemplo, o robô, onde eu falo que é o erro, por exemplo, quando a gente vê o custo do paciente metastático, o custo das novas drogas, agentes hormonais já incorporados, a gente soma a jornada do doente e a gente joga isso no que eles chamam do market share da incorporação e quanto é o custo efetivo final, que eu faço uma analogia em relação a quando a gente faz o empréstimo, aí tem lá o taxa de juros, o custo efetivo final da taxa. É a mesma coisa. Se eu pegar, por exemplo, esse custo efetivo final associado, vou usar ali o dado do Franz do INCA, ele gasta 2.130 e poucos dólares por cirurgia. É nada. Mas não é nada. Não é nada perto do benefício da não progressão da doença. E aí quando eu vou mais atrás ainda, que aí eu vou pegar o gancho do Franz, que ele falou uma coisa que para mim hoje me incomoda muito, eu acabei de vir da EUA, isso é nítido, a gente não estuda mais quem eu devo tratar. Eu simplesmente estudo, vou tratar a todos. Aí cada vez mais eu tenho mais inibidores de alguns checkpoints, mais algum imunoterápico, mas eu não vou na base da doença e no final o que a gente está vendo? Eu vou falar, por exemplo, dos novos estudos de bexiga. Eu não sei hoje dizer quem eu vou tratar. Eu estou tratando a doença, mas como se fosse uma doença genérica e não o indivíduo. E aí, no final, eu fico jogando em estatísticas para ver quem é que vai encaixar naquela estatística. É um lance que a gente, todos aqui são formadores de opinião, e porque o resultado não aumentou sobre a vida global. O que eu brinco é o seguinte, a gente opera um câncer de próstata de um paciente com 54, 56 anos, ele fica ótimo, curado do câncer, só que esse paciente, depois de 2, 3 anos que ele está operado, ele continua bebendo, ele continua fumando, ele continua tendo seu risco cardiovascular, e depois de 5, 8, 10 anos, a sobrevida global do paciente não mudou. Mas por quê? Porque o hábito de vida do paciente que vai aumentar a sobrevida dele. Sim. Então, nós temos gastos imensos e o paciente vive com aquela doença durante décadas e ele morre de diabetes. É a história do compartilhamento de risco. Né? E eu acho que tem a ver com o que o Franz falou, né? Sobre a questão da gente ter os pacientes, talvez, com um perfil de doença mais avançado, enfim. A gente sabe que esses pacientes têm uma dificuldade, por exemplo, né, de ter acesso ao INCA. Infelizmente, nem todos, né, conseguem ter esse acesso. E esses pacientes, até por questões de desconhecimento mesmo, né, e de hábitos de vida saudáveis, até por questões sociais de dificuldade mesmo, a gente observa que esses pacientes têm um desfecho, muitas vezes, pior mesmo, né? Eu acho que o diagnóstico precoce ele é fundamental em todos os cenários, no SUS, no sistema privado. Vários estudos em oncologia mostram a diferença do ticket médio de tratamento desses pacientes. Exatamente. Em estadios 1, 2, em estadios 3 e 4, é muito diferente. Até mesmo no fim de vida, né? Então a gente tem estudos que mostram que o maior gasto do paciente acontece no último mês de vida, né? O paciente terminal. Então a gente precisa de fato ter essa questão de diagnóstico precoce, de melhorar os hábitos de vida. A gente tem alguns cânceres que a gente consegue prevenir, né, com hábitos de vida mais saudáveis. A gente tem a questão da vacinação, né? Acho que no SUS é uma grande vitória que a gente consiga vacinar. Quando a gente fala do HPV, por exemplo, então eu acho que a gente precisa realmente fomentar hábitos de vida mais saudáveis e a questão do diagnóstico precoce, como o Franz colocou, de fato. O INCA, na sua preocupação de formação, né,
cria agora, vai ser inaugurado provavelmente mês que vem pelo Ministro da Saúde, um centro de treinamento em cirurgia robótica, que o foco agora é nos residentes e nos pós-graduandos. É um programa estruturado de formação, de acesso. Esses profissionais ficam 1 ano com a gente. Essa diminuição da desigualdade no acesso à tecnologia é um fato muito importante. Porque isso tão é oferecido já nas operadoras de saúde e o paciente público. Hoje você tem robô no Pedro Ernesto, no ICESP e no INCA. É muito pouco. É muito pouco. Essa tecnologia precisa ser conscientemente divulgada e conscientemente acompanhada. Você tem que capacitar, nós capacitamos junto à Intuitive todos esses profissionais. Criamos esse centro, é um centro que funciona 12 horas por dia. Todas as cirurgias, tem cirurgias virtuais que o profissional que treina aqui, certo? Ele praticamente já sai operando para o console, mesmo assim ele é acompanhado. Aqui está embarcado, custo é caro, acompanhado pelo menos 15 tipos de cirurgias virtuais. Ele não treina num simulador por acaso, é o mesmo simulador cirúrguico. E a gente acha que, se a gente for discutir alguma coisa, que é isso aí. Se é uma doença muito frequente e não tratado, progride para a doença metastática. E aí, a qualidade de vida vai embora, o custo aumenta muito. A robótica, que a gente acredita, tem que estar integrada à detecção precoce do câncer de próstata. Não adianta você colocar um robô num lugar onde só chega paciente avançado, metastático, que não vai lhe servir. Capacidade do sistema de saúde em atuar precocemente sobre condições oncológicas localizadas e cenário curativo, centrado no paciente. Isso, com o robô, você permite intervenções menos invasivas, menor morbidade, e a longo prazo eu acredito que essa estratégia vai gerar custo-efetividade, quer dizer, para nós já gera. Ainda a gente não tem esse cálculo. Nós estamos discutindo, junto com as empresas e junto com o próprio Ministério da Saúde, para criar, ainda esse ano, um fórum nacional de discussão de robótica no SUS, onde não vai ser tratado não só a questão da pirotecnia, de como eu opero, que parece que é a única coisa que ficou nisso tudo, tá certo? É a forma de operar, sem nenhum questionamento, é quem opera, e cada vez mais a gente tem que operar mesmo, certo? Mas é discutir o centro da questão. Quanto custa, como a gente pode criar centros robóticos que capturem o paciente do SUS, tá certo? E apresente para ele profissionais bem formados, que trazem esse custo e efetividade, porque fortalecer o ensino, formar médico capacitado e disseminar o uso seguro, isso é uma questão ética, que o Ministério da Saúde não pode fugir e que o INCA não pode, que ele está capitaneando isso aí, para que isso seja algo que se perpetue, mas com critérios. Eu acho que o tratamento curativo ainda se impõe, e esse tratamento curativo hoje em dia, parece que nós vemos os congressos hoje em dia pela própria força da indústria farmacêutica. É só tratar. É só tratar e tratar só dar remédio. Provavelmente um doente que não vai voltar a trabalhar, que não vai voltar, não se discute cada vez menos, eu vejo nas aulas, efeitos colaterais das drogas, a incapacitação do profissional, enquanto nós temos armas muito fortes que precisam ser estudadas. A gente está esquecendo a base, né? A base, por exemplo, vamos falar do câncer de próstata, que talvez seja o maior impacto no mundo pela epidemiologia. Por exemplo, o Brasil, a gente não tem nenhum estudo epidemiológico correto de dados reais, de mundo real da gente. A gente usa um dado, por exemplo, a gente tem os dados do INCA, a gente tem os dados de alguns centros, e isso é um ponto que para mim é chave, porque quando eu vou fazer a comparação dessa custo-efetividade, eu dependo da epidemiologia da doença e principalmente, muitas das vezes, todas essas tentativas de incorporações não levam em conta o tempo da jornada do paciente do câncer de próstata, porque o câncer de próstata tem uma característica que é totalmente ignorada. Eu já participei de discussões dentro da própria ANS que as pessoas elas ignoram o fato de que o câncer de próstata é uma doença que às vezes dura 20 anos. É uma doença que... Não, mas o processo, a jornada, a gente fala de uma doença metastática, na cabeça dessas pessoas que ali estão, eles acham, não, ele vai morrer daqui a 1 ano. A gente sabe que o paciente metastático do câncer de próstata dificilmente, hoje em dia, morre em 1 ano. Ele tem N hoje medicações, e entre elas incorporadas, que geram o quê? Custo. Esse custo não entra no cálculo final.
E o que é implementar um robô para fazer um diagnóstico precoce, um tratamento precoce e até mesmo fazer o próprio rastreio do câncer de próstata numa população bem restrita? Isso tem que ser feito, não tem custo isso. Uma meia-culpa que a gente vê, as instituições públicas e privadas, elas não fazem política de saúde, a gente faz política na saúde, que a gente depende dos ciclos de mudança de é gestores. diferente, eu mudo o nome, a política nossa é a política de doença. A gente é focado na doença e não focado na saúde. Ou tratamento precoce. Isso vale para tudo, não é só a urologia, né? Então a gente tem que mudar um pouco a cultura. Mas a nossa cultura, quando eu vejo os processos de judicialização, por exemplo, você vê que a cultura toda é baseada na doença, tanto de quem solicita aquele processo, que ingressa com a ação, como até mesmo quem está defendendo. A própria forma de defesa eu vejo como equivocada muitas vezes. Isso gera custo. Existe uma indústria em cima disso, né? Então, a indústria do processo. A indústria do processo, né? Vamos voltar um pouquinho, o nosso tempo daqui a pouco, a gente tem mais 10 minutinhos. Gi, teria uma pergunta para o Francis. Sim. Quer fazer alguma perguntinha para ele? Sim, eu vou fazer, eu acho que para todos também, todo mundo pode responder. A gente está falando aqui da robótica no SUS, mas a gente sabe que até nos planos de saúde a gente não tem a liberação da robótica. Eu acho que assim, se tem uma doença que se beneficia de fato da robótica é a próstata. Né? A gente vê que a gente tem hoje parcial robótica... de rim também, eu acho que... Parciais de rim, enfim, mas eu acho que próstata, o que a gente vê de recuperação do paciente, de desfecho, de menor tempo de internação, sangramento, enfim, eu acho que é indiscutível a questão da robótica. E hoje a gente sabe que no SUS, obviamente, a gente tem as dificuldades, mas a gente está evoluindo da forma que dá, mas no privado mesmo, nas operadoras de saúde, os pacientes não têm acesso. Então hoje tem um custo, alguns pacientes recorrem ao próprio SUS, né, para conseguir fazer a robótica e outros acabam não conseguindo ter acesso. Existe uma previsão, né, da cirurgia entrar no próximo rol, né, a gente está acreditando nisso, mas ainda é uma questão. Queria ouvir a opinião de vocês em relação a isso. Acho que todo mundo faz consultório, né, privado, e a gente tem essa dificuldade também como oncologista, né, a gente quer oferecer o melhor tratamento para o paciente. E aí muitas vezes ou vai para a judicialização, ou, né, o paciente tem que buscar outros caminhos para conseguir operar, né? Assim, na saúde suplementar ocorreu um jeitinho, a verdade é essa, houve um jeitinho. Eu quis viabilizar aquele processo. E esse processo ele chamava o cirurgião para fazer outras cirurgias ali. Então começou basicamente assim. E esse custo, ele, de certa forma, ele é repassado para o usuário final, só que de uma forma velada. Então não sai de graça. Por exemplo, alguns hospitais hoje, eles cobram uma taxa de robô e a taxa hospitalar é vista, o plano em tese ele cobriria. É um jeitinho. Porque em tese há um questionamento até legal dessa prática. E tem gente que entende que isso é ilegal, é quebra de contrato, e tem gente que acha que não, uma coisa é diferente da outra e é uma opção individual. Por fim, a gente não vai discutir isso. O que é discutível, na verdade, talvez, é a ideia, como você falou, da incorporação, do que é custo-efetividade. Por exemplo, quando eu faço sempre uma conversa, quando me perguntam por que a próstata não é incorporada. Tem toda aquela história do dinheiro, tudo que a gente já falou aqui. Mas pergunta para um paciente o que é valor, que é a história da medicina baseada em valor hoje. O que é valor para ele? Você fazer uma cirurgia robótica, uma prostatectomia radical e ficar sem sonda e fralda depois de uma semana, às vezes um mês, ou ficar 6 meses com uma fralda fazendo xixi nas calças? Isso é uma resposta simples. Você vai ver um paciente, eu falo até, minha secretária vê um paciente chegando de uma laparoscopia e o paciente chegando da robótica. É nítido a diferença. Aquilo é valor em saúde. O cara, ele volta à sua atividade mais cedo, normalmente são pessoas economicamente ativas, eles produzem, então nada disso cai no cálculo. Então a gente tem que parar com essa coisa de só dinheiro, só aquilo ali. Tem que olhar de uma forma mais ampla. Aí talvez a gente vai conseguir mudar um pouco essa história do plano, porque o plano de saúde ele está ali para tentar se livrar do doente, quase que sempre, de uma certa forma. Cortar custo, e né? cortar custo. Essa questão de custo, o que a gente vê é que nós estamos nas compras de material robótico desde o início, é que não cai o valor.
não cai o valor. Talvez pela questão do monopólio da robótica ainda. Talvez agora vai mudar, né? Talvez mude, mas as informações que chegam Que não vai mudar. dos robóticos chineses é que vão chegar no mesmo valor. Quer dizer, não há uma discussão mais ampla Sobre isso. onde se traz à mesa de negociação. Mas isso como fazer? As Por exemplo, incorporações seria têm. subsídio? Seria você eu não acho que cobrar a da partir do educação? momento, Tem que eu mudar acho a que lei. a partir do momento que talvez seja para esse ano e que a gente está discutindo seriamente dentro do Ministério da Saúde, dentro do INCA, esse Fórum Nacional que a gente está pensando em fazer, em trazer as empresas para sentar cara a cara e discutir custo, não custo-efetividade, Sim. custo Tem que realmente. mudar o política de tá certo? preço. Pra É uma- isso. pra se- É. Onde o governo pode entrar nessa questão Sim. aí para mudar a política de preço, isso Sim. aí, e trazer e criar polos de atendimento regionais, não só de diagnóstico, como Centro de Diagnóstico de Câncer de Próstata, que é um sucesso, tá certo? Todo mundo falou que no início isso não vai dar certo, hoje são quase 20 mil pessoas atendidas nisso aí, quanto o próprio tratamento robô. Sim. O robô é aquilo que você falou, João. Se você consegue oferecer com qualidade e chama as empresas para discutir, será que nós estamos pegando o real valor? Nós temos isenção de 40%. da Eu compra do material. vou falar uma coisa interessante para quem está em casa que for da indústria. Alguns anos atrás, o Hospital Cardoso Fontes, a gente começou a padronizar os antiandrogênicos. Isso a gente, só de curiosidade, desde 2013 que a gente fazia a abiraterona na época original. E o custo por mês de tratamento há 12 a 13 anos atrás era R$18.000 por paciente por mês. Hoje nós temos os 4 antiandrogênicos padronizados na unidade. Você sabe qual é o custo por mês para paciente médio? Não. R$9.600. Caiu para metade e o dólar está estourado. Mas É, por que isso acontece? Você tem a diminuição do imposto do PMC, que agora tem 10, 20%, e a concorrência. Então você abre a concorrência. Tem questão da lei, João, por exemplo, vamos lá, esquece os Estados Unidos têm uma outra política de saúde, uma outra forma de corporação, funciona de outra forma a própria sociedade americana. Vamos para a Europa, que do ponto de vista de sociedade, que é um pouco mais parecido com a gente. Nenhuma indústria, nenhuma empresa de laboratório chega na Europa, fala, o valor é esse. Existe um teto limitado por lei de incorporação. Aquele teto tem que ter uma custo-efetividade baseado no que vai ser benefício àquele paciente, por exemplo, por ano de vida. Tem N métricas associadas. Enquanto o país não tiver essa métrica estabelecida, que a Conitec está tentando fazer isso, ela já tem alguns indícios. Eu vou usar, por exemplo, o exemplo do Zolgenza, que é um remédio que é milionário, é uma dose de 12 milhões. Então, você teve um compartilhamento de risco, foi o início de uma mudança. Se não der certo, a indústria tem que pagar o governo. Então, só que isso também tem um limite, isso não funciona. O que a gente precisa é um teto. Por exemplo, quanto que custa? 30 mil? Tem que ser 30 mil por tempo de serviço. E se não der certo, tem que ter um retorno, que é o compartilhamento. Senão, não vai funcionar. Por exemplo, a gente no início, quando ia chegar os robôs chineses, todo mundo falava, vai ser metade do preço. Não vai ser. Não vai ser. Já começou a conversa, o dólar está alto, isso, a importação é complexa do país, a burocracia. E aí já vieram falar para mim, vai ser o insumo, as pinças vão ser mais baratas. Aí você vai ver o valor, quase a mesma coisa. Que é como o Franz falou, você viu quanto caiu o valor das pinças com a negociação dele? Absurdo. Mas isso porque ele tem um poder de compra bom e tem, vamos dizer, algum auxílio governamental. No privado, isso não funciona. É uma negociação ponta a ponta, onde, dependendo de quem está em cada ponta, isso muda. E fora Mas o monopólio dos exato, e o viés distribuidores. do custo a gente é importante, mas voltar a afirmar, há condições. Há condições do público poder atender isso. Com Com certeza. critério, há muita condição Com de a gente certeza. trazer essa tecnologia, que não pode ser só... A experiência do INCA mostra 13 anos do espetacular resultado em todas as áreas, não só urologia. Quer dizer, no INCA se opera robô todo dia. Isso por que não vai ter no seu hospital? Por que não vai ter hospitais de centro? Por que nós não vamos formar? Nós temos que ter essa jornada para isso. Isso é uma cruzada importante, porque talvez aí, né, não só discutir, quando a gente vai na Conitec, se faz um estudo muito frio, Muito frio. de valor de pensa, Sim. de valor da incorporação robótica, e não vê a qualidade do que se está trazendo. Sim. Isso E aí tem tem que ser valor, E o trazido e retorno mais discutido. precoce ao trabalho Claro. do paciente, né? Não, que com é certeza, tem tratado. vários... Essa discussão ela é tão difícil no país que são tão interesses, por exemplo, como eu fico basicamente na saúde suplementar hoje. Eu vejo os jogos de interesses puxando para um lado e eu acho que o que o Franz falou que talvez seja o recado para todo mundo.
A gente está precisando todo mundo sentar numa mesa, desarmado. Isso eu estou te falando, indústria, governo, o próprio beneficiário. Por quê? Vamos lá, por mais que eu coloque de uma forma, sente e converse, se o beneficiário não entender que tem indicação e tem porquê, e ele tem também culpa no final, ou seja, não dá para botar a culpa só na indústria. Ele a gente tem culpa, é o que o Franz falou também. O doutor tem culpa, eu opero quem não devo, eu tenho conduções que também não devem, a nossa formação médica ela está muito ruim, então está tudo envolvido, isso aqui tem que parar. Enquanto a gente não der um stop nessa tentativa do ganha do meu lado e só do seu, a gente não vai andar. E o governo ele tem que mudar também a política de como ele encara isso. A saúde ela tem que ser vista não em números frios, a gente tem que ver de uma forma, ouvir mais a parte técnica. A gente tem dados hoje técnicos, esse dado aqui que o Franz está trazendo da biópsia é assustador. 50%, assustador. É uma coisa simples, olha, não estou vendo isso direito. Esse é o dado. Obviamente que o INCA tem um viés de seleção claro, porque ele tem um referenciamento diferenciado. Ok, mas isso não vai ser diferente do que eu vejo na minha prática, do que você provavelmente... Quando eu tava... Nós estamos abrindo, em cima disso aí, a partir de agora, um estudo de genética somática de 1.000 pacientes, onde nós vamos capturar na biópsia. Hoje nós fazemos uma biópsia sextante com 12 fragmentos. Vamos passar para 18 fragmentos e vamos na biópsia somática fazer o sequenciamento genético de todo o paciente, o genoma, fazendo uma biblioteca gênica, estudando exoma, transcriptoma, e a partir dali tratar esse paciente e ter um resultado de 2, 3 anos para ver se a gente identifica algum marcador ou outra forma de doença. A nossa doença da próstata é uma doença diferente, é uma doença agressiva. Também, e a gente precisa estar muito focado nisso. Então nós estamos fazendo um estudo, estamos com o NGS novo agora, nós estamos fazendo um estudo de 1.000 pacientes prospectivos, capturando isso aí, indo para a questão gênica, identificar se existe algum marcador diferente nisso aí, para poder separar isso doente. A vigilância ativa seria muito importante. A gente entende bastante de câncer de próstata hoje, quando o João perguntou, de que pode separar o doente da vigilância ativa, separar aquele paciente o que vai evoluir para metástico, não. O doente que já precisa de tratamento. O que vai tratar menos ou mais. Já tem um fluxo direto da Secretaria de Saúde, Perfeito. da Secretaria Municipal de Saúde, Estadual de Saúde, que são carreados. Hoje o INCA já é responsável por 80 biópsias do estado do Rio de Janeiro. 80% da biópsia do Rio de Janeiro é feita pelo INCA hoje. Então nós estamos com uma massa de dados muito importante que a gente está se preocupando em cima desses dados aí para poder entender um pouco melhor desse câncer e oferecer alternativas para o Ministério da Saúde, principalmente nessa hora do tratamento precoce. A gente pode deixar uma mensagem aqui, investir um pouco mais na cirurgia, investir um pouco mais naquele função do que é o urologista como um todo, tratar esse doente precocemente para que ele não caminhe para o lado metastático, que aí é uma jornada que não vai terminar nunca e é um custo que vai se tornar exponencial 6, 7 vezes maior. Nós vamos trazer essa discussão para a bancada, se Deus quiser, num fórum nacional. Pessoal, queria agradecer muito a presença de vocês, do Franz, do Luiz, da Gi. Eu acho que esse brainstorming aí a gente fica com mais dúvida e mais ideia. Quem sabe no próximo terceiro Uruonco aí, em 2027, a gente consiga abrir mais espaço para discussão. Como o Franz falou, trazer a indústria de uma forma diferente. Não traga para patrocinar, traga para conversar e mudar e mostrar, olha, você precisa mudar que você vai ser grande junto com todo mundo. Dá opinião. Eu acho que a gente precisa evoluir na forma de incorporação, a forma como hoje a gente incorpora, o que a gente está considerando para incorporar medicamentos e tecnologias. E tem que ter uma conversa realmente sobre pagamento, sobre valor. Né? Aqui no Brasil a gente não tem redução de valor por aumento do número de indicações, o que é uma coisa muito comum fora do Brasil. Né? A gente não desincorpora, a gente só incorpora medicamento. Isso também fora do Brasil é impensável, não existe. Né? Então, acho que a gente precisa realmente rever a forma de incorporação, porque senão eu acho que a gente chega num momento que a gente não vai conseguir fazer nem o básico. Né? E aí eu acho que, tanto no sistema privado quanto no SUS, a gente precisa rever isso. Lembrar que o dinheiro sai de algum lugar. Exato. E ele é finito. Exatamente. Gente, muito obrigado mais uma vez. Obrigada. Um prazer ficar com vocês aqui. Obrigada. Vamos para o próximo podcast agora. Um abraço. Muito obrigado. Bom dia. Sobrevivemos.